muito bom estarmos aqui juntos, ao vivo, para mais uma aula de teologia no Instituto FASTEF, Formação Acadêmica, Saber Teológico e Filosófico. Já tô vendo aí ao vivo a Jaqueline, já tô vendo ao vivo aí também o Maicon, a Suelen. Daqui a pouco eu acho que o Jean, ele vai entrar com a gente também. Ele está se encaminhando para o trabalho, está dirigindo para o trabalho. Então daqui a pouco o Jean também vai estar com a gente e a gente vai caminhando juntos aí para essa jornada de conhecimento avançado. Deixa eu fazer uma revisão rápida da aula passada, porque em uma semana pode, alguém ter perdido alguma coisa, algum detalhe, alguma coisa que falamos aí e que talvez você não gravou. Semana passada nós iniciamos, na aula número 2, os evangelhos e nós falamos do evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, apesar de ser o primeiro evangelho, ele não está em ordem cronológica. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, que é o que nós vamos estudar na noite de hoje. Na noite de hoje, nós vamos estudar o evangelho de Marcos. E nós falamos na aula passada que Mateus ele foi escrito para o público judeu. Por isso que Mateus ele vai apresentar Jesus como o Filho de Deus. É interessante até mesmo a linguagem do livro de Mateus, quando ele fala reino dos céus, porque o judeu ele não pronuncia o nome de Deus em vão. Então muitas vezes nós iremos ver no evangelho de Mateus reino dos céus e não reino de Deus, justamente porque o evangelho de Mateus foi escrito para esse público judeu que não tomava o nome do Senhor em vão. O evangelho de Mateus, ele não é um evangelho tão dinâmico, tão resumido como o evangelho de Marcos, que é o que nós vamos ver hoje, e ele começa, com uma genealogia, mostrando a tribo de Jesus, a árvore genealógica de Jesus, mostrando lá todos os seus antepassados. Aí nós temos Boaz, aí nós temos Ruth, aí nós temos Raabe, todos os antepassados, porque o judeu ele valoriza muito isso. O judeu ele valoriza demais essa genealogia. Então o evangelho de Mateus que nós estudamos na aula passada é justamente esse evangelho voltado para os judeus. Na aula de hoje, a nossa terceira aula de evangelhos, nós vamos estudar o livro de Marcos, o segundo evangelho que é posicionado na Bíblia Sagrada, lembrando que a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica. Marcos, ele na arrumação, na organização, ele está como o segundo evangelho, mas na verdade, muito possivelmente, ele foi escrito primeiro do que Mateus, primeiro do que Lucas e também primeiro do que João. Então, muito provavelmente, as informações que nós temos do evangelista João Marcos depois serviram como base para os outros evangelhos. Eu quero começar com um versículo que está lá na sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 1, dos versículos 1 ao 3, que diz assim:
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Olha que texto grandioso que nós temos aqui no Evangelho de Marcos. Esse texto ele é muito profundo porque ele fala sobre João Batista. João Batista, ele foi aquele que abriu o caminho para o nosso Salvador. João Batista, ele anunciou, ele preparou esse caminho, né? O evangelho que nós hoje conhecemos e que deveria, teoricamente, estar sendo pregado nas igrejas, é a mensagem de João Batista, uma mensagem cristocêntrica, turma, uma mensagem que fala pura e exclusivamente do reino de Deus. João Batista dizia: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. João Batista, ele sempre batia na tecla de que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados de estimação, de uma vida dupla, de uma vida errada. João Batista sempre falava que essas pessoas deveriam se voltar para Deus, deveriam se voltar para o arrependimento e deveriam olhar para o único Senhor e Salvador das nossas almas. Então, o texto de Marcos, ele fala sobre uma preparação. O Evangelho da Paz é uma preparação para a salvação. Nós temos aqui a datação do Evangelho de Marcos. Ele foi escrito cerca de 65 a 70 depois de Cristo, já na era cristã. E as evidências externas à Bíblia, como por exemplo a literatura cristã dos primeiros séculos, testemunham desde cedo a existência do Evangelho de Marcos e o seu uso pelas igrejas primitivas. Marcos é comumente considerado o primeiro evangelho escrito. Essa informação, ela é de suma importância. Se nós colocarmos aí numa ordem cronológica qual foi o primeiro evangelho a ser escrito e o primeiro evangelho que começa a circular na igreja cristã, esse evangelho é o Evangelho de Marcos, com os seus 16 capítulos. Então nós temos evidências, como por exemplo, Eusébio de Cesareia, que foi uma testemunha ocular. Também temos uma referência como Flávio Josefo, que foi outra testemunha ocular, de que o livro de Marcos, ele realmente foi o primeiro escrito, foi o primeiro dos evangelhos. Chamado o Evangelho de Pedro, devido ao companheirismo de Marcos com o apóstolo, a tradição revela-nos uma data mais específica da escrita do livro, cerca de 67 depois de Cristo, pouco após a morte de Pedro, pelas mãos de imperador
Nero. Então nós temos uma data aqui mais específica, que é a data de 67 depois de Cristo. É a data que a tradição cristã nos dá como a data da escrita do Evangelho de Marcos, também chamado de Evangelho de Pedro, por causa da proximidade. Eles fizeram até viagens missionárias, Pedro, Barnabé e também João Marcos, e por essa proximidade, Marcos é considerado também o evangelho, é chamado, né, o Evangelho de Pedro, já que Pedro era sua fonte, já que Pedro era um dos discípulos de Cristo, já que Pedro foi martirizado pelo imperador Nero. A morte de Pedro foi uma morte muito radical, porque Pedro ele vai ser crucificado não como Jesus foi crucificado, mas a história vai nos contar que Pedro ele é crucificado de cabeça para baixo. Algumas fontes vão dizer até que iam crucificá-lo de cabeça para cima, mas ele disse não, porque senão vão fazer uma comparação entre eu e o nosso Salvador, e eu não quero de maneira nenhuma ser comparado com ele. Então, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Olha a fé, tamanha fé desse mártir, né? Alguém que morreu pela causa do Evangelho. E lá na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 13, vai falar exatamente sobre essa proximidade, né? Dentro da autoria que o Evangelho de Marcos seja anônimo, a antiga tradição, é unânime dizer que foi João Marcos, o autor, o seguidor próximo de Pedro, o companheiro de viagem de Paulo, de Barnabé, na primeira viagem missionária. Então nós temos esse dado, é um dado aí de autoria e é um dado também de autenticidade, diferente dos apócrifos, principalmente os pseudepígrafos, como por exemplo o Evangelho de Enoque, que nós não temos uma plena certeza de que realmente tenha sido Enoque o autor, o escritor daquele livro. Por isso que é um apócrifo, por isso que é um pseudepígrafo. Já o segundo evangelho foi escrito por Marcos. Nós temos essas testemunhas oculares, como Pedro, como Barnabé, o próprio Paulo. Temos também Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, que darão esta autenticidade, essa autoria ao evangelho ou ao evangelista chamado Marcos. Vamos ainda na autoria. O mais antigo testemunho da autoria de Marcos tem origem em Papias. Quem foi Papias? Bispo da igreja em Hierápolis, cerca de 135, 140 depois de Cristo. E esse testemunho, que é preservado na história eclesiástica de Eusébio Papias, descreve Marcos como intérprete de Pedro. Então nós temos Marcos como um arauto, Marcos como alguém que redige todas as histórias, tudo aquilo que Pedro participou a ele como um dos discípulos de Cristo. É interessante que Pedro, pescador, né, não só de peixes,
mas a posteriori, discípulo de Cristo, que se transforma também em pescador de homens, esse mesmo Pedro, ele vai participar de João Marcos, o evangelista, para que ele fosse, então, aquele que descrevesse no seu evangelho a vida e a obra do Cristo. Já iniciamos bem essa aula falando de datas, falando de autoria, e que bom que vocês trazem essas perguntas. Na aula online a gente tem essa facilidade, né? Quando é aula gravada, a gente não tem essa participação de sala de aula, mas na aula online a gente pode tirar as dúvidas e elucidar muita coisa. Vamos lá para o slide. Embora a igreja antiga tenha tomado cuidado em manter a autoria apostólica direta dos evangelhos, os pais da igreja atribuíram coertermente esse evangelho a Marcos, que não era um apóstolo. Marcos possuía um parentesco próximo com Barnabé. Na realidade, turma, Marcos ele era primo de Barnabé. Marcos ele foi chamado como o filho da consolação. Olha que interessante, né? Essa colocação. O filho da consolação. Então Marcos, ele tem esse grau de parentesco com Barnabé. Muito interessante isso. Eu acho fantástico esse grau de parentesco. E na primeira viagem missionária, pelo menos na primeira fase, o João Marcos ele estava juntamente com o maior apóstolo da igreja, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava juntamente com Barnabé e juntamente com o João Marcos, autor do segundo evangelho, nesta segunda viagem missionária. Então é muito legal nós sabermos esse parentesco. Inclusive, quando Pedro ele é preso, você já deve conhecer a passagem lá de Atos. A Bíblia fala que ele foi preso, depois das festas, o imperador queria matá-lo, queria acabar com a alegria dos cristãos, matando Pedro. E ele prende o apóstolo Pedro em uma cela onde ele é vigiado por 4 quartetos de soldados. O que seriam isso? 4 vezes 4, 16 soldados. Em cada uma das antessalas haviam 4 soldados fazendo a segurança máxima para que Pedro não fugisse. E ele estava ali encarcerado. A igreja se reúne na casa da mãe de João Marcos. A igreja se reúne na casa de Marcos e começa a orar, fazer uma corrente de oração para que Pedro não fosse morto, para que Pedro fosse liberto. Uma certa hora da noite, Deus mandou os anjos e, milagrosamente, Pedro, ele sai pela porta da frente, sem nenhuma cadeia, sem nenhum soldado ver, sem nenhum alarde. Ele sai pela porta da frente, ele é liberto por esses anjos e ele vai para aonde a igreja estava reunida orando, que era justamente a casa de João Marcos. Chegando lá, ele bate na porta, a menina Rode, ou Rude, olha, muito provavelmente pelo olho mágico ou por uma frestinha da porta, ela não acredita que era Pedro, já que ele estava preso com 16 soldados, e ela vai lá na corrente da oração
e diz assim para as pessoas que estavam orando: olha, Pedro está aí na porta. Ela até acreditou. Quem não acreditou foi quem estava orando. Quem não acreditou foi a igreja. E ela diz: olha, Pedro está aí na porta. E aí as pessoas que estavam em oração disseram: não, não é Pedro não, é o anjo dele. Você vê que existem momentos em que nós estamos orando, mas nós não estamos crendo. Isso é possível. Uma pessoa orar para Deus fazer um determinado milagre na sua vida, na sua casa, mas nem ela mesma crer. E a igreja estava ali, reunida na casa de João Marcos, mas, de fato, eles não estavam crendo. Ao contrário de Lucas, também o autor do Evangelho de Marcos foi uma testemunha ocular dos eventos da vida de Cristo. Além disso, Marcos foi um amigo pessoal do apóstolo Pedro. Marcos escreveu o seu evangelho para uma audiência pagã. Então, diferente do evangelista Lucas, que não foi uma testemunha ocular, Lucas ele vai se basear nas histórias que ele vai ouvir sobre Cristo e também no Evangelho de Marcos. Diferente de Lucas, Marcos ele é uma testemunha ocular. Marcos ele está ali, ele não é um apóstolo, ele não é um discípulo, mas ele está muito próximo a Pedro, que é um discípulo, é um imediato. E a audiência de Lucas, ela é diferente da audiência de Mateus, da audiência de Marcos, da audiência de João, porque cada um dos evangelistas, eles vão falar para um determinado público-alvo. Mateus vai falar para certas pessoas. Já Marcos vai falar para os pagãos. E eu vou dizer quem são esses pagãos daqui a pouco. Lucas, que vai ser a nossa aula da semana que vem, também vai falar para um terceiro grupo. E João vai falar para um quarto grupo. Então, por isso que os evangelhos têm uma riqueza de conteúdo para nós. Porque o enfoque de cada um dos evangelistas, ele vai ser um enfoque diferente. Cada um vai focar em um determinado público. Vamos ver esses públicos lá no slide? Primeiro público, o de Mateus, que nós estudamos a semana passada. Mateus, ele escreveu para os judeus. Por isso que ele começa com genealogia. Marcos, ele não começa com genealogia. Mateus começa com genealogia. Com o objetivo de mostrar Jesus como rei, como o Messias, o prometido, que veio para salvar e libertar dos pecados. Então, os judeus estavam esperando um Messias. Os judeus estavam esperando um rei. Os judeus estavam esperando o prometido. E Mateus, ele traz Jesus com essa magnitude, com esse sangue azul. Mateus apresenta Jesus como o Messias, como o rei, por causa do seu público-alvo. Já o Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando hoje, ele vai escrever para os pagãos. Quem são os pagãos? Os pagãos são os romanos. Marcos, ele não apresenta Jesus como rei, como Messias, como prometido. Marcos, ele apresenta Jesus como servo.
ele foca na humanidade de Cristo. O seu livro vai enfocar Jesus como um servo sofredor. Olha que interessante. As visões, elas são diferentes. Se o Mateus foca em um Jesus que é rei e tem sangue azul, o Marcos ele foca em um Jesus que é um servo sofredor, que é alguém humilde de coração, que é alguém que tem a sua humanidade. Inclusive ontem, na aula que eu estava dando para a turma de Miguel Couto, eu perguntei para eles se eles já tinham lido algum livro de Augusto Cury que fala sobre Jesus. Eu não sei se vocês já leram alguns dos livros de Augusto Cury que fala sobre Jesus. São 5, é uma série. O Mestre do Amor, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre do Perdão, e tem mais 2 livros. Se vocês ainda não conhecem o Augusto Cury e não leram nenhuma obra dele sobre Jesus, façam essa pesquisa. Busquem essa literatura do Augusto Cury, porque ele não vai focar em Jesus como Filho de Deus e na visão religiosa e teológica que nós focamos aqui no curso. Não. Ele vai focar na humanidade de Cristo, como um terapeuta, como um psiquiatra. Por isso que eu acho muito interessante o que o Augusto Cury ele vai escrever sobre o Cristo, o que ele vai escrever sobre Jesus, porque ele vai focar na humanidade do Cristo. Então, se vocês puderem comprar ou baixar na internet o Mestre do Amor, o Mestre do Perdão, o Mestre da Sensibilidade, e tem mais outros 2 livros, depois eu posso até colocar no grupo para vocês o nome dos 5, façam essa pesquisa, porque o Evangelho de Marcos justamente coloca Jesus como esse servo sofredor, esse servo que é humilde de coração, aquele homem que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O Evangelho de Lucas, que vai ser a nossa aula da semana que vem, Lucas ele era um médico, ele era conhecedor da fisiologia humana e ele vai escrever o seu evangelho para os gregos, Marcos para o romano, Mateus para os judeus, Lucas escreve para os gregos, apresentando Jesus como homem que sentiu as nossas fraquezas, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. A visão de Lucas, ela é voltada para a humanidade de Jesus. Lucas não apresenta Jesus apenas como Deus. Até porque Jesus ele não deixa de ser Deus, né? Ele veio como homem, mas ele não deixa de ser Deus. A gente vai ver isso melhor no nosso módulo de Cristologia. Ele continua sendo Deus, mas, mesmo sendo Deus, tanto o Lucas como também o Marcos vão focar na sua humanidade. Ele teve fome, ele teve frio, ele em alguns momentos estava exausto, dormiu no barco. Quando ficou sabendo que a crucificação estava próxima, ele suou gotas de sangue. Então tudo isso faz parte da humanidade de Cristo. Cristo ele não era um robô. Cristo ele era alguém que veio como homem dentro da sua humanidade. E por último, o Evangelho de João, que vai ser a nossa aula daqui 15 dias. Daqui 15 dias a gente vai falar sobre o Evangelho de João.
João escreveu para a igreja, apresentando Jesus como Deus, não como inferior ou igual ao Pai, mas a sua abordagem sempre acontece para a divindade de Jesus. Olha que interessante. O João, ele já vai escrever para a igreja. Falar para a igreja, teoricamente, é falar para um público que já conhece o evangelho. E sendo conhecedor desse evangelho, João, ele vai focar justamente nessa divindade do Cristo, dizendo que o nosso Senhor, ele é Deus, não inferior ao Pai, não menor que o Pai, mas exatamente igual. Porque se ele é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, como nós acreditamos na Trindade, se ele é Deus, se ele veio como homem, ele tem as mesmas prerrogativas do Deus Pai e também do Deus Espírito Santo. Entenderam essa parte, turma? Quem entendeu, faz assim para mim. Dá um joinha aí. Entenderam essa parte? Ótimo! Ainda na autoria, isso é demonstrado pelo fato de o autor não incluir em seu relato informações importantes aos judeus, como, por exemplo, a genealogia de Jesus, que a gente vai encontrar tanto lá em Mateus como também em Lucas, mas em Marcos a gente não encontra. Seus debates com os líderes religiosos judeus e as referências ao Antigo Testamento. Então, Lucas, ele não deixa de falar também sobre os debates acalorados que Mateus vai citar até com mais detalhes, Lucas também, mas Marcos, apesar de ser bem resumido, vai falar daqueles debates entre Cristo e os doutores da lei, que só mandavam o povo fazer as coisas no seu farisaísmo, mas muitas vezes eles agiam de uma outra maneira. Então, é importante eu e você cumprirmos o evangelho, mas não sermos legalistas, sermos religiosos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o conteúdo do livro de Marcos. O Evangelho de Marcos tem como objetivo evidenciar os ensinos de Jesus. O livro é dividido em 5 partes, estrutura comum no judaísmo, que serve para mostrar Jesus como um justo cumpridor da lei. Então, didaticamente, nós temos, e isso está na sua apostila também, tudo que eu estou falando aqui, com exceção dos públicos-alvos, que foi a tela anterior, mas que eu vou mandar os slides para vocês pelo grupo. Se eu esquecer, vocês me cobrem, hein? Tem semanas que eu esqueço de mandar as aulas gravadas, de mandar os slides, mas se eu esquecer, me cobrem lá no grupo. Professor, manda a aula da semana passada, manda a aula de hoje gravada, quero rever, quero assistir novamente. E eu mando para vocês o link do YouTube para vocês assistirem a aula da semana passada, a aula de hoje, como também os slides. Vocês me lembram, porque são muitas turmas, né? Esse mês eu estou dando aula praticamente todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta-feira com vocês ao vivo. Amanhã tenho aula para dar para a turma do bacharel. Sábado vou dar aula em Caxias para a turma da pós-graduação. Então tem sido bastante turma esse mês, graças a Deus. E aí vocês precisam me lembrar algumas coisas que eu possa esquecer de enviar para vocês. Então essa
estrutura de 5 livros é uma estrutura que o judeu ele conhece muito. É uma estrutura muito conhecida pelos judeus. Vamos ver o que Marcos escreve para os romanos, mostrando como um homem poderoso de ação, atitude, posicionamento. É interessante notar 2 aspectos sobre o relato de Marcos. O primeiro aspecto, dentro dessa visão para os romanos, sempre vamos encontrar um prólogo. O que é um prólogo? É uma advertência, geralmente breve antes de uma obra, relacionando Cristo ou as obras de Cristo com as promessas feitas para Abraão e também para Davi. É muito interessante Marcos correlacionar o Cristo também como Abraão, também com Davi, porque muitas obras que Jesus vai fazer, milagres, libertações, nada mais são do que prólogos, advertências daquilo que o nosso Senhor iria fazer no seu ministério. Então esse é o primeiro aspecto dentro do conteúdo do Evangelho de Marcos. Mas nós temos um segundo aspecto. O segundo aspecto é o seu nascimento, resultado, o nascimento de Cristo resultando no cumprimento da promessa, assinalando a realeza de Jesus, destacando a sua importância para os gentios. A igreja agora, turma, não era uma igreja judaica. Nós aprendemos isso em alguns módulos passados aí, mas eu quero repetir. A igreja agora não é uma igreja judaica. A igreja agora é uma igreja gentílica. E como uma igreja gentílica, uma igreja que está de portas abertas também para os não-judeus, é interessante esse destaque do nascimento do Cristo, o nascimento virginal e também o cumprimento da promessa de Isaías. Isaías vai profetizar Jesus 700 anos antes. Antes de Jesus vir a esse mundo, Isaías já vai falar do Cristo 700 anos antes. E aí, a promessa de Isaías, ela vai se cumprir, graças a Deus. Vamos agora ver, então, as 5 divisões do Evangelho de Marcos. A primeira parte, ela está entre o capítulo 3 e o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E nessa primeira parte, o que Marcos vai versar para a gente? Os ensinamentos públicos de Jesus, bem como o Sermão da Montanha. Obviamente, o Sermão da Montanha em Marcos, ele é um pouco mais resumido, dinâmico, sintético do que o Sermão da Montanha em Mateus. Eu até prefiro, quando você vai estudar o Sermão da Montanha, que você lê também em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Mas o Evangelho de Marcos, nessa primeira parte, traz os ensinamentos públicos de Jesus, inclusive o Sermão da Montanha. Ele vai do capítulo 3, até o capítulo 7 de Marcos. Já na segunda parte, do capítulo 8 de Marcos até o capítulo 11, nós temos um trecho onde Jesus ele vai abarcar as instruções que são reproduzidas a posteriori pelos discípulos, como o desenvolvimento da obra missionária. Então a obra missionária começa aqui, do capítulo 8 até o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. E depois Jesus ele vai falar aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando em nome do Pai,
batizando em nome do Filho, batizando em nome do Espírito Santo. Então essa obra missionária, ela é uma obra aonde Jesus ele vai no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 8 até o capítulo 11, falar, bater nessa tecla, e depois os 12 vão fazer isso, e depois os 70 vão fazer isso, e por aí vai. O Evangelho vai chegar até nós por causa desse discipulado, digamos assim. A terceira parte do Evangelho de Marcos vai do capítulo 11 até o capítulo 13. E aí vai registrando alguns momentos assim considerados controversos. Jesus, ele vai se declarar na sua natureza o Filho de Deus, porque Jesus ele foi 100% homem nessa época, mas também 100% Deus. E além disso, ele vai ensinar as parábolas sobre o reino de Deus. Aqui em Marcos nós temos a inscrição reino de Deus. Em Mateus não, reino dos céus. Porque Mateus escreve para o judeu e o judeu não cita, não fala, não pronuncia o nome de Deus em vão. Mas aqui em Marcos nós temos sim as parábolas do reino de Deus. Porque Marcos não está escrevendo para judeu. Marcos está escrevendo para os pagãos, para os romanos. Já na quarta parte do Evangelho de Marcos, que se inicia no capítulo 13 e vai terminar lá no capítulo 18, nós temos o principal discurso desse texto, que é sobre uma conduta correta dos homens e das mulheres que decidem seguir a Cristo. Qual seria essa conduta correta de alguém que decidiu por Jesus? Primeiramente, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Mas o próprio Jesus depois, já nos evangelhos, ele vai resumir os 10 mandamentos em 2. Amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Da mesma maneira que você se ama, você deve amar o seu próximo. Porque quem ama o próximo não vai furtar, não vai roubar, não vai adulterar, não vai falar mau testemunho, falso testemunho, não vai mentir. Se nós nos amarmos mais, a gente vai ter condição também de amar o próximo. Mas tudo isso começa quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E a quinta e última parte do Evangelho de Marcos, nessa divisão de 5 para efeito didático, que o judeu gosta muito dessa separação em tópicos, esse trecho final vai narrar a viagem final até o ápice da história, detalhando os acontecimentos que levam à crucificação e o chamado para continuar a missão evangelística. Então aqui a gente pode dizer que é o ápice. Aqui a gente pode dizer que é o final do Evangelho de Marcos, porque a partir daqui o Senhor Jesus ele já vai ser entregue, traído por Judas, as 30 moedas de prata. Infelizmente, a escola de Judas ela continua de portas abertas e muita gente tem se matriculado nessa escola. Nós não estamos isentos de traições. Se até o Cristo, se até o Filho de Deus ele foi traído, eu e você não seremos traídos? Em algum momento, alguém que dizia que nos amava, que nos respeitava, que tinha admiração por nós, não vai nos trair também? Se até Jesus foi traído por Judas, muitos podem também nos trair. E aí, nesse momento de traição,
como você já teve de amigos, de parentes, de pessoas próximas, a gente não pode desacreditar em Deus e achar que Deus ele não está julgando, porque Deus ele julga todas as coisas. Deus ele vê todas as coisas. Vamos nos encaminhando então para a parte final desse livro de Marcos, falando aqui no slide sobre as informações adicionais. Quais são as informações adicionais que nós vamos ter em Marcos? Primeiro, Marcos ele é o menor dos 4 evangelhos, limitando-se apenas a 16 capítulos. Mateus é maior, Lucas é maior, João é maior, tem mais capítulos. Marcos ele é, como eu disse na primeira aula lá presencial com vocês, Lucas é uma novela, Marcos é um filme. É bem resumido, acontece tudo em 16 capítulos. Segundo, Marcos não traz em seu texto genealogias ou informações acerca dos acontecimentos que se desdobravam-se atrás das cortinas. Por que Marcos ele não se atém muito a detalhes, como Lucas, acontecimentos atrás das cortinas? Por que Marcos ele não está preocupado com genealogia, como Mateus, como Lucas? Porque o público-alvo são os gentios, público-alvo são os romanos, público-alvo são os pagãos. Quem está muito preocupado de verdade com genealogias são os judeus. Já os romanos não estavam preocupados com esse detalhe. É considerado o evangelho da vivacidade por sua natureza sucinta e objetiva. Eu gosto de Marcos porque Marcos ele não é prolixo. O que é ser prolixo, professor? É aquela pessoa que fala e não diz nada. Tem pregador que é prolixo. Tem pregador que fala 40 minutos, 1 hora, e ele podia resumir em 15 minutos. Ele é redundante, ele é enjoativo, a mensagem fica, para alguns pregadores, enfadonha. A gente vai comentar melhor sobre isso quando a gente for estudar homilética. Eu vou falar de vários estilos de pregação e de pregadores. E aí eu quero me ater a esse tipo de pregador que a pregação dele é muito enfadonha, é muito prolixa, porque ele é repetitivo. Marcos não. Marcos é sucinto, Marcos é objetivo, ele é direto ao ponto. E é isso que muitas vezes as pessoas precisam quando se trata de pregação de evangelho. Precisa ir direto ao ponto, sem muita enrolação, né? Sem ser muito prolixo, digamos assim. Que mais? O texto de Marcos trata Jesus como filho do homem, revelando o seu caráter messiânico. Quem é o filho do homem? Filho de Deus, mostrando a humanidade do Cristo, mas mostrando também que ele é da mesma essência do Messias. Ele é Deus, assim como o nosso Deus. O seu evangelho encoraja-nos a ter um caráter disciplinar frente à cruz. Vida cristã é uma vida de disciplina. Vida cristã é uma vida de renúncia. A porta continua estreita. É estranho quando, pela modernização do evangelho, as pessoas querem uma igreja, uma religião, aonde podemos tudo, não é proibido nada. Obviamente, tudo me é lícito, como disse o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. A vida cristã é uma vida, sim,
de caráter discipular frente à cruz. Precisamos fazer discípulos, precisamos falar do amor de Cristo e ter essa responsabilidade da cruz, que é o nosso quarto e último tópico. Marcos traz a mensagem da esperança no sofrimento, encorajando-nos a carregar a nossa cruz. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que acha que a cruz ela é leve. Não. A cruz, em alguns momentos, ela é pesada. Tem gente que acha que a cruz foi fácil, afinal, o Filho de Deus estava carregando ela. O Filho de Deus estava ali como homem, como eu e você. Não foi fácil carregar aquela cruz. A cruz representa para nós hoje nada mais, nada menos do que responsabilidade. Olha o que o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35, vai falar a respeito da cruz. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, este se salvará. Então, gente, cruz é renúncia. Evangelho é você estar na centralidade do amor de Deus. É você estar abrigado no esconderijo do Altíssimo. Porque quando estamos abrigados, escondidos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ela descansa sobre cada um de nós. Deu para entender a aula de hoje?